Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos, minhas amigas, na questão de hoje nós temos um desafio, uma questão difícil. É daquelas questões que deixam a gente numa enrascada. Por quê? A questão é simplesmente assim o enunciado dela. Assinale a opção incorreta. É uma questão negativa, mas quando você tem só assinale a opção incorreta, você pode inserir nas alternativas toda a disciplina. E isso fica muito difícil para você trabalhar e tentar eliminar alguma alternativa que não venha ao caso, né, que não seja pertinente. Então, esse é o tipo de questão mais desafiador, mais difícil. Mas vocês são bons alunos, vocês estão bem preparados e nós vamos trabalhar junto para descascar esse abacaxi. Vamos lá. Vamos lá. A letra B. O sistema de solução de controvérsias do Mercosul, definido pelo Protocolo de Olivos, estabelece um tribunal permanente de revisão para o julgamento de recursos contra decisões dos tribunais arbitrais ad hoc, o que não existia no Protocolo de Brasília, antecessor ao de Olivos. Alternativa B. O que vocês acham? Está certo ou errado? Correta. Ele especifica uma espécie de segunda instância, no caso de uma situação de controvérsia, que anteriormente era apenas por um tribunal arbitral, você tem o tribunal permanente de revisão para julgar esta situação de forma muito semelhante ao que existe hoje na OMC. Na OMC vocês têm os painéis, os pâneis, e a decisão de um pânel pode haver recurso a essa decisão de um pânel para um tribunal específico para isso. Então, no Mercosul procurou emular a mesma forma de funcionamento da OMC. No Protocolo de Brasília não existia isso e foi corrigido no Protocolo de Olivos. Então a letra B está correta. O que mais que a gente pode falar? Alternativa E. De acordo com o Protocolo de Ushuaia, a plena vigência das instituições democráticas é a condição essencial para o processo de integração entre seus signatários. Países do Mercosul, Bolívia e Chile. Bolívia e Chile, à época, estados associados. Hoje, a Bolívia está muito próxima de se tornar um membro efetivo. Tá? Prevê o protocolo que a ruptura de ordem democrática em um dos países pode levar à suspensão de seus direitos e obrigações nos processos de integração entre os membros desse protocolo. Tranquila essa, de ver que está certa. Um exemplo prático da aplicação do protocolo de Ushuaia foi a suspensão da Venezuela, que infelizmente hoje vive uma situação que não há democracia plena. Então existe uma disputa muito grande entre um presidente que se diz eleito e que destituiu a Assembleia que foi eleita e está convocando uma outra Assembleia por livre vontade dele, e o outro presidente que se diz eleito por essa mesma Assembleia. Então, você pode considerar a Venezuela não está operando de forma normal no regime democrático, e por isso foi suspensa mediante votação dos outros países componentes do Mercosul. Tá? Então, a alternativa aí fica bastante tranquila de confirmar que está correta. A letra A. No âmbito do Mercosul, o regime para aplicação de medidas de salvaguarda intrabloco, ou seja, dentro do Mercosul, foi permitido apenas durante o período de transição. Correto. Você aplicar uma salvaguarda para é até engraçado, Você não pode. Se você está dentro de um bloco regional que quer transformar o mercado comum, você não pode aplicar medidas de salvaguarda contra os seus parceiros. Então, esse tipo de situação é comum de acontecer quando você está nos estágios iniciais. Então, entre 1991, quando foi assinado o Tratado de Assunção, e 1º de janeiro de 95, quando ele começou a entrar em funcionamento, foi permitida a aplicação dessas medidas de salvaguarda, depois elas foram eliminadas. Ok? Então, a alternativa A está correta. Ficamos entre a C e a D. A C diz, em 2004, o Mercosul concluiu acordos comerciais, por exemplo, com a Índia e com a SACU. União Aduaneira Sul-Africana
formada por África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia, e atualmente negocia acordos com outros países. OAD. Muito embora o Mercosul almeje a conformação do mercado comum, atualmente o bloco se encontra no estágio de união aduaneira imperfeita ou incompleta. Para a conclusão desta etapa, basta a eliminação das exceções ao livre comércio intrabloco. Tem ideia o que aconteceu em 2004 com o Mercosul? Não sei o que foi assinado, não tenho como me posicionar. Vamos tentar, então, nos desvencilhar da alternativa B. Muito embora o Mercosul almeje a conformação de um mercado comum, atualmente o bloco se encontra no estágio de união aduaneira imperfeita ou incompleta. Beleza, perfeito. Para a conclusão dessa etapa, basta a eliminação das exceções ao livre comércio intrabloco. Veja, hoje nós temos realmente a parte de automóveis e açúcar, não faz parte do livre comércio. Agora, só isso é suficiente para transformar uma união aduaneira imperfeita em um mercado comum? Não. Primeiro você tem que corrigir as imperfeições da TEC. Hoje em dia eu considero muito errado essa lista de exceções à TEC que é permitida para cada um dos países. O Brasil e a Argentina têm 100 códigos e os outros países, Uruguai e Paraguai, estão dando 225 códigos. Na aula de comércio internacional a gente põe isso no detalhe para vocês. Então, são chamadas perfurações da TEC. Então tem que corrigir isso. Outra coisa, tem que haver uma convergência, uma coordenação das políticas macroeconômicas de todos os Estados-membros, o que não está muito longe de acontecer. Ou seja, não é só retirar a restrição, por exemplo, de açúcar e automóvel, que vai transformar o Mercosul num mercado comum. Então, com isso, a gente fica tranquilo de confirmar que o erro está aqui. Falta convergência macroeconômica, além de uma TEC sem perfurações, como eu disse. Confirma que o gabarito é a letra D, e, portanto, em 2004, todos esses acordos comerciais foram concluídos, e a alternativa C está correta. Então, questão que eu classifico como difícil, não só pelo enunciado, mas também pelas alternativas. Você vê que quando você coloca o enunciado assinar a alternativa incorreta, meu amigo, você pode colocar qualquer coisa nas alternativas. É um perigo esse tipo de questão. Ok? Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, não se lamente, porque a hora de errar é agora, quando você está treinando. E se tiver alguma dúvida, mande para nós, que teremos a maior satisfação em atendê-los. Deixo aqui um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!